Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast. Esse aqui é um episódio muito interessante. É um episódio que eu trouxe novamente um convidado aqui, o Ricardo Israel. O Ricardo, ele já fez uma participação no Melhor Lance Podcast, uma das primeiras, inclusive. O Ricardo tem uma história brilhante. Depois de 1 ano e 2 meses, ele está retornando aqui no podcast para contar como é que era essa história. Porque quando ele chegou aqui no primeiro episódio, ele veio e nos disse assim: eu saí da falência e leilão mudou a minha vida. E hoje... Não, à época ainda ele tinha pouco mais de 5 arrematações, salvo engano. 5, exato? Somente 5. Somente 5 arrematações. E hoje, 1 ano e 2 meses depois, ele aqui está na minha frente. Esteve, inclusive, no Leilão Experience, que foi o nosso evento presencial para receber sua premiação lá, um troféuzinho de 20 arrematações. E está aqui na nossa frente com 25 arrematações em 1 ano e 2 meses, cara. 1 ano e 2 meses. 25 arrematações. É um número impressionante. Se você for colocar, é praticamente 2 por mês. 2 por mês. 2 por mês. 2 por mês. Mas antes do Ricardo se apresentar aqui, não se esqueçam, tá? 3 recados importantes. Primeiro recado, se tu não tá inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda o canal a crescer bastante. Dá teu like, deixa teu comentário. É importante, não te custa nada, é totalmente de graça. Ajuda a gente aí, por favor. Outra coisa, se tu ainda não tá sabendo, no dia 18 do 11, 18 de novembro, vai rolar a Black Friday da mentoria Eli. Vai ser uma oferta que eu nunca fiz antes. 3 mentorias pelo preço de uma, o mesmo preço da turma anterior, tá? Da turma 10. Dessa vez, por 3 mentorias diferentes, você vai pagar o mesmo preço. Então, não perca essa Black Friday. Eu nunca fiz Black Friday e nunca mais vou fazer Black Friday. Pode me cobrar, que essa é a primeira e última. E se você perder a chance de estar na próxima turma de Black, tu vai perder um baita negócio. Mas um baita negócio. Beleza? Último recado é o seguinte. Não se esqueçam, tá, de seguir o convidado no Instagram, tá? O que tá acontecendo? Eu vou lá ao final do episódio e falo, arroba tal, e vocês se esquecem. Qual que é o arroba do teu Instagram, Ricardo? Ricardo Israel. Simples assim? Arroba Ricardo Israel. Arroba Ricardo Israel. Arroba Renovo Assessoria. Arroba Renovo Assessoria. Arroba Renovo Empreendedorismo Social. Arroba Renovo Empreendedorismo Social. Arroba então, Netzer Empreendimento Imobiliário. 4 CNPJs, tá vendo? Ó? Arroba Netzer. Netzer? É a imobiliária. Imobiliária, legal, legal. Então vamos colocar tudo aqui na tela. Sigam o Ricardo, gente. Ricardo, meu querido, meu amigo, esteve no evento, quase arrematou o colete lá. Um prazer ver você aqui de novo. Um prazer sempre falar contigo. Como é que estão as coisas? O que mudou na tua vida nesse 1 ano e 2 meses pra cá? Quem era o Ricardo antes? Quem é o Ricardo de hoje? Vitor, você sabe que sempre para mim também é um prazer, né? A gente tem se falado pelo WhatsApp. Você, desde que eu cheguei aqui, se mostrou não apenas como um mentor, se mostrou como um amigo, se mostrou como alguém que se importa com a minha história. E até a homenagem agora que você recebeu lá no Leilão Experience foi algo aquilo. muito bem conversado entre nós, em bastidores que você não participou. Mas foi realmente aquilo que eu disse lá no podcast e se tornou um sentimento na grande maioria dos que estão contigo. Para eu contar a minha história, eu tenho que mencionar o seu nome. É inevitável. Muito então, obrigado mais pelo uma carinho. vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de falar com você, pelo privilégio de falar com a sua audiência, pelo privilégio para falar com aqueles que nós chamamos de amigos hoje. Cara, obrigado por isso, porque no evento, o Ricardo e um outro grupo de alunos lá do Elite, né, fizeram, até com a minha mãe, envolveram a minha mãe no meio, fizeram uma premiação muito, cara, muito importante pra minha vida, porque direto eu penso em não continuar fazendo o que eu faço, porque internet é um lugar extremamente cansativo, tóxico, chato, dá trabalho, falo e as pessoas não levam a sério o que eu falo. Então, receber aquela placa de 4.000 vidas impactadas da mão de vocês é uma coisa pra mim que foi
Pô, deu um gás, porque toda hora eu quero parar com a internet. Falo, chega, já ganhei meu dinheiro, não tem pra que ficar dando meu conhecimento assim de graça pros outros, vou ficar na minha, na boa. Aí recebo uma placa daquela, dá vontade de continuar e te agradeço de coração. Qual foi a frase que nós começamos o podcast lá atrás? Ah, não faz isso. Você sabe que eu sou bom de memória, mas eu não tenho ideia. Você lembra qual que era a frase? Diz aí, Fê. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. E não mudou nada disso. Continua não sendo sobre dinheiro, Vitor. Porque eu acompanho, às vezes, algumas contendas daqueles que se levantam contra você sobre alguns temas, sobre alguns posts, né? E quase nenhum deles participam efetivamente ou não tem a coragem de chamar um aluno seu e perguntar, sem já um conceito definido. Porque se o cara tem um conceito definido, ele não quer ouvir, ele só quer falar. Mas quem estiver disposto a ouvir, a percepção dele vai mudar. Porque ganha-se dinheiro? Ganha-se. Ganha-se muito dinheiro? Ganha-se muito dinheiro. E não há problema nenhum nisso daí. Mas a quantidade de vidas transformadas, a quantidade de histórias que ganharam um novo capítulo é fenomenal. Quando nós conversamos lá no Elite, como nós falamos, quantos CNPJs foram criados? Quantas pessoas que estavam cansadas da sua área de atuação e mudaram? O leilão, ele nos dá essa possibilidade. Só que existe um outro conceito, é a questão do conhecimento. Eu posso saber que o leilão me proporciona tudo isso, mas sem o conhecimento eu vou fracassar, eu vou desistir. Mas quando nós estamos inseridos em um ambiente onde o conhecimento é farto, onde o conhecimento também ele é leve, porque aqueles que criticam você sobre ser um vendedor de curso, eles não conhecem o ambiente interno. Eles não conhecem o convívio. Eles não conhecem quantos que você se envolve no sentido de se alegrar com a vitória, se entristecer com algumas dificuldades, provocar a pessoa para ir mais além. Eu sou prova viva disso. A minha esposa até brincou comigo, ele vai me xingar muito quando eu falar isso. Ela falou, Ricardo, mentira, foi a Aline. Não convém levar um vinho para o Vitor hoje, pai? Falei, filha, eu sou muito eu sou muito ruim para isso. Aí a Daisy me chamou a atenção. E por que elas falaram isso? Porque elas desfrutam daquilo que você entregou para mim. Isso é transformação social. Isso é transformação de vida. Você vendeu um curso para mim? Vendeu. O que aconteceu na minha vida após eu comprar esse curso? Cara, aquela frase que diz, sim, é um dinheiro de pinga. Comparado ao que eu estou vivendo, a que eu estou proporcionando a outras pessoas. Então, enquanto houver força em você, a despeito de você financeiramente já não precisar mais disso, continua, meu amigo. Continua, meu amigo. Não desista. A jornada é longa, administre o tempo, mas continue. Que tem outros Ricardos para serem alcançados ainda. Bom, é isso, o episódio acabou. Brincadeira, gente. Porra, mas agora eu fiquei até pensativo aqui, como é que eu vou fazer agora pra tocar esse episódio, mas eu sei muito bem por onde puxar a parte técnica, mas de antemão te agradeço pelas gentis palavras, como sempre, meu querido, como sempre, muito generoso. Mais do que eu mereço, muito generoso mesmo. Mas vamos entrar em algumas questões técnicas que pode não parecer, mas eu tô sempre de olho ali no grupo pra ver o que tá acontecendo. E o Ricardo de 1 ano e meio atrás era um Ricardo que há pouco tempo tinha saído de uma falência, de uma quebra, de um problema gravíssimo, para um Ricardo que já estava chegando ali numa administração quase milionária de vários imóveis acumulados. E hoje a gente está falando com um Ricardo que teve uma transformação de vida através do instrumento dinheiro, né? Porque não é só sobre dinheiro, o dinheiro é o instrumento para a gente ter aquilo que a gente quer. Nosso servo. E hoje, vendo o Ricardo com 25 arrematações, muitas coisas me chamam a atenção
na sua atuação. Embora você fique quieto, muitas vezes no grupo eu já tenha puxado sua orelha nesse sentido. Ricardo, você chama muito a minha atenção porque você tem uma área de atuação muito bem definida. Você, salvo engano, escolheu 3 ou 4 municípios para atuar. Para começar. Corrija-me se eu estou errado. Sim, comecei com a Baixada, né? Foquei Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá. Cubatão não interessa? Interessa, eu olho o Cubatão, mas ele tem poucas oportunidades, porque lá demorou muito para regularização de matrículas. Começou o financiamento a alcançar aquela região há pouco tempo. Entendi. E aquilo que eu já discuti com você algumas vezes, eu estabeleci uma meta de 1 ano para mim, que seria 1 ano de eu colocar o carro na pista, de eu entender as curvas, de eu entender o processo um pouco melhor. A gente já está há quase 2 anos ainda, mas tem muito o que entender, tem muito o que aprender, mas com 1 ano já tem uma condição bem convicta de estabelecer bases. Do que você estava fazendo. Do que eu estava fazendo naqueles 4 municípios, né? Legal. De lá para cá, nós estabelecemos base no interior. Arrematei, depois disso, dessas cidades mencionadas, né? Eu arrematei em Piracicaba, arrematei em Cotia, arrematei em Sumaré, arrematei em Hortolândia e arrematei em Sorocaba. O interior de São Paulo é maravilhoso, né, cara? O interior de São Paulo cara? É algo muito bom. Muito bom, é muito bom. E no decorrer desse ano, eu olhava muito para São Paulo. Mas São Paulo é mais complicado, né? Capital. Depende. Depende, mas é mais complicado. O interior é mais fácil. A grande questão de São Paulo principalmente para aquele que atua com assessoria, né? Porque tem alguém que quer algo em São Paulo. Ah, não, sem dúvida. E aí hoje, enquanto assessoria, nós já estamos preparados para São Paulo. Para São Paulo. Legal. E Legal. aí vai mais uma questão sobre o Eli e o Elite. Ambiência. Parcerias, pessoas que têm mentalidade empreendedora, pessoas que são generosas no seu conhecimento. Se é uma característica do Eli, é isso. Ninguém retém nada. Então, estar inserido nesse ambiente foi potencializando aquilo que eu tenho. Eu tenho uma veia empreendedora. Eu consigo olhar, consigo buscar. Mas eu preciso do quê? De ser provocado. Eu preciso de estar num ambiente generoso. E tem muitas pessoas que se importam. É como se a gente colocasse adubo, né? Sim. Tipo, você consegue crescer sozinho, você consegue fazer as coisas sozinho, só que com adubo... Vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai mais rápido. E uma característica sua é provocar, né? É arrancar o melhor. Uma característica dos seus monitores. Não é dar nada pronto, é arrancar o que tem de melhor. Tentar extrair daquela pessoa. Essa extração que esse ambiente proporciona faz com que aquele que tem uma característica empreendedora potencialize. Ganhe velocidade, ganhe espaço, ganhe confiança. E hoje, graças a Deus, graças ao conhecimento recebido aqui, nós estamos expandindo, nós estamos indo para São Paulo, nós estamos hoje com pelo menos 4 linhas de atuação. Hoje nós atuamos na questão da moradia própria, hoje nós atuamos na questão da renda passiva, hoje nós atuamos simplesmente na flipagem, no comprar e revender. Hoje nós conseguimos oferecer para pessoas que já são investidores em outros mercados oportunidades com segurança dentro do setor imobiliário do mercado de leilões. Muito interessante. Isso tudo em pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, né? É mais ou menos isso, né? Sim, você foi turma 6, tem 2 anos já. Turma 5, né? 5? Turma 5, foi janeiro, primeira arrematação final de março, gravação do podcast em setembro. Setembro nós lançamos a assessoria. 1 ano e 2 meses depois nós estamos em um outro nível. Franca expansão. E agora, eu quero aprender algumas coisas com você, seu Ricardo. Difícil, hein? Não, aprendo. Sempre aprendo. As coisas mais legais de trazer as pessoas que eu quero no podcast é porque eu sempre venho aqui e faço as perguntas mais estratégicas que eu posso, sem escancarar para a audiência comum descobrir, mas eu vou aos pouquinhos pegando as ideias das pessoas. Eu quero que você me explique uma coisa, Ricardo. Você
Nunca entrou com ação de missão na posse? Só Ou tem entrou? uma, Só uma, em 25 arrematações. 25. Você acha que tem um motivo para você ter conseguido 24 desocupações amigáveis? Tirando, evidentemente, devia ter um ou outro que já estava desocupado, mas de todos que estavam ocupados, qual que é o teu segredo, Ricardo, para conseguir desocupar amigavelmente com tanta facilidade? Porque o que a gente vê dentro da comunidade, ali dentro do Elite, e os feedbacks que eu recebi, por exemplo, dentro do evento, é muita gente querendo entender o que você faz. Porque assim, a gente consegue desocupar amigavelmente muito tranquilamente, tá, gente? Só para deixar isso claro aqui para todos, tá? É praxe desocupar amigavelmente. Mais de 80% das arrematações são por desocupação amigável, com bastante tranquilidade. Mas o Ricardo, ele vai além. Às vezes ele entra na casa com a pessoa lá dentro. Ele vira amigo do cara. Eu quero entender o que é isso, Ricardo. O que você faz? É uma análise prévia? A partir da análise prévia, você entra em contato, não entra? Entra em contato só após, durante? Me explica o que você faz, qual que é o procedimento para eu entender Perfeito. melhor qual que é a sua estratégia sobre desocupação amigável. Pegando um gancho no que você falou agora de criar relação, nessa última arrematação que nós vamos falar um pouco para frente de Mogi, quem está tocando, gerenciando a obra para mim é a ex-ocupante. Hã? Que? A ex-ocupante está gerenciando a obra para mim. A ex-ocupante está... Ela é arquiteta? Ela é... Não, ela está só gerenciando no sentido de ficou com a chave, tá recebe acompanhando esse pedreiro, período, arrumou pedreiro, vai receber material, vai mostrar o que precisa ser feito. Não, então, peraí. Você vai contar seu racional e aí eu quero saber especificamente sobre esse caso depois. Perfeito. Eu tenho dois pilares para a questão da desocupação sem estresse, né, que a gente pode chamar. Ó, se você tá no carro escutando isso aqui agora no Spotify ou no YouTube, para e presta atenção no que ele vai falar. Você tem 2 pilares, desculpa interromper. 2 pilares. O primeiro é a transparência. Eu não luto contra a verdade. O segundo é o quê? Sempre saber que tem um ser humano do outro lado da linha. Sempre saber que tem uma história lá. Quando a sua história é respeitada, você vai ter aquela barreira inicial, você vai criar aquela dificuldade inicial, porém, quando você perceber que aquela pessoa não é seu inimigo, que ele não está querendo o seu mal, você se desarma. Quem está numa situação de sair de um imóvel, ele está armado. Ele está com dores, ele está com dificuldades, ele está com medo, está cheio de receios. Insegurança. Ele está, às vezes, muito mal informado, está muito mal assessorado. Isso a gente abre até um gancho, que isso talvez um grande vilão da desocupação amigável é a má assessoria, a má fé de que algumas pessoas vão ajudar aquela pessoa que está perdendo o imóvel, faz ela gastar mais num lugar que já está perdido, né? Então, quando você é transparente, espera. O Júlio fala uma coisa, ensina que a galera demora para aprender. Escute. Ninguém aprende, essa é a verdade. Eu Escute. cheguei a essa conclusão que ninguém A gente quer chegar e comunicar. Falar, senhor tal, eu sou o novo arrematante, eu sou... E a gente quer continuar falando. A gente não abre uma pausa silenciosa ali para a pessoa começar a falar. E o Júlio, ele coloca ali com maestria. Ele fala, primeiro eu quero entender a sua história. Ele comunica quem ele é, ele mostra o que ele tem, e aí ele abre um silêncio para a pessoa contar a sua história. E aí, após a história da pessoa, ele coloca as situações que precisam ser feitas. E ali a pessoa vai se desarmando. Às vezes a pessoa vai... Mas você segue exatamente essa linha? Porque você está falando do Júlio. Eu mencionei a parte da audição. Uhum. Eu tenho a questão prévia que você falou, né? Eu faço a diligência prévia, eu gasto muita energia para descobrir quem está. Eu tento o contato prévio. Todos que houve a desocupação, eu falei antes. Eu falo com o proprietário, eu procuro, eu acho o telefone, eu incomodo. E quando eu consigo falar, eu mostro para ele aquela situação que aquele imóvel geralmente já tem um lance, aquele imóvel vai ser arrematado. Ele pode ser arrematado por mim ou, vou colocar, pela letra fria.
que seria a letra FIA? Um investidor que vai colocar ali, vai sair? Não. Muito obrigado. O oficial de justiça vai comunicar, não saindo, vai sair com polícia. Eu mostro para ele, ou vai ser eu, ou vai ser ele. Eu mostro via processo, via status, eu mostro para ele a situação que está o imóvel, eu mostro para ele que aquele caso ele não vai ter a opção. Então, você vai num nível... O seu primeiro pilar é a transparência, né? Então, você vai num nível de detalhamento de falar com ele assim, olha, seu imóvel está indo a leilão por conta disso, isso aconteceu. Há um processo, não há um processo? Você entra nas Eu ensino minúcias. ele o que é uma arrematação extrajudicial. Eu ensino ele o que é uma arrematação judicial. Judicial é muito mais tranquilo, né? Que ele já é resolvido dentro de um processo que está em curso. Mas dentro do extrajudicial, eu ensino a ele o que é uma arrematação extrajudicial. E é uma coisa aqui que é legal abrir um parênteses, que eu percebi também. Muitas pessoas que falam, vocês são desalmados, você não se alegram naquilo que está perdendo alguma coisa. Ganhar dinheiro na desgraça alheia, né? Principalmente nas periferias, existe algo que não deveria acontecer, mas acontece. Principalmente imóveis que são novos, há muitos casos de pessoas que compraram sem entrada. O incorporador, ele superfatura aquele imóvel, vende por X valor, que comporta a entrada para ele receber exatamente aquilo que ele quer vender, e aquela pessoa pagou a documentação. Em alguns casos, até a documentação está dentro desse custo. Então, aquela pessoa ela ficou, na prática, pagando a prestação durante X tempo. Outra coisa que você percebe que me dá muita segurança, e é onde eu avanço, quando eu vejo a data da compra e a data da consolidação. Em média, é 2 anos. Quando passa um pouquinho, 2 anos e meio. Aí eu faço contas. Porque é uma das características que nós aprendemos na questão da venda é o quê? Você tem que ter o valor do mercado bem estabelecido, sim ou não? Sim. Quando você tem um valor do mercado bem estabelecido, X imóvel, esse valor é de R$200 mil. Então, você já entendeu o valor de mercado dele. Se você voltar a 2 anos e ver que aquele imóvel foi comprado por 250, você já matou a charada. Aquela pessoa não pagou a entrada. Aquela entrada foi embutida. Então, essa pessoa ela já está muito suscetível à entrega daquele imóvel. E aí... Nossa, esse insight é valioso. Nossa. Passa o Pix, pessoal, que aqui vou ter que cobrar por esse insight. Não vai ficar de graça, não. Cara, que insight. Da próxima vez não conta isso de graça, não. 90% das minhas arrematações tem essa conta. Então, eu já sei que aquele cara está super tranquilo. Tanto é que tem alguns casos que a pessoa já saiu por conta. Assim, tem... Cara, eu não vou dizer que a maioria, mas uns 20% a 30%, eu acho que, principalmente desses imóveis mais de baixo padrão, a pessoa às vezes nem chegou a ocupar. Então, esse que não ocupou é um caso. Mas é difícil uma pessoa nessa situação sair. E quando você vai chegar nela, ela só estava esperando, ganhando mais um mês, ganhando mais outro mês. Um mês sem pagar aluguel, é isso que ela estava pensando. Faz a diferença. E aí, quando você chega com transparência, quando você chega com humanidade, quando você ouve as pretensões dela, aquela negociação é super fácil. Aí você só vai conduzir. Não tem como dar errado. E aí essa que eu falei que está me ajudando hoje, quando comecei as primeiras tratativas, estabeleci com ela, passou um tempo, pum, ela me bloqueou no WhatsApp. Eu falei, ela foi mal aconselhada. Alguém chegou e falou... Aí, o que eu fiz? Estratégia. Outro número de celular que eu tenho. Só que eu não mandei várias mensagens, eu coloquei o texto inteiro. Para não dar tempo dela me bloquear. Aí eu coloquei, falei, tome cuidado com conselhos inadequados. Aí eu coloquei já na mesma mensagem, falei, eu te falei no primeiro encontro, eu não estou aqui para te prejudicar,
Mas por conselho inadequado você pode ser prejudicada. Porque se eu for para a ação de emissão na posse, aí a ajuda que eu já alinhei com você não existe mais. E aí coloquei alguns artigos da lei, a qual ela poderia estar enquadrada, e coloquei, eu continuo na mesma posição, eu continuo com a mesma intenção, eu estou aqui para te ajudar. Ela me respondeu na hora, tá bom, vamos resolver. Então você vai ter que ter sempre uma sensibilidade do momento. Você não precisa ser um tratorzão. A pessoa vai ter os seus altos e baixos. Também é um pouco de... Cara, que é uma maturidade nessa sua técnica de negociação muito interessante, porque muitas pessoas perderiam a cabeça, as estribeiras nessa segunda movimentação. É mais caro, Vitor. É mais caro perder a estribeira. É mais caro você já ir para o finalmente. Então, você tem a bondade, entre aspas, mas você tem matemática. Para mim, é melhor uma desocupação amigável do que uma emissão na posse. do que uma emissão na posse. Então, já tem a inclinação do meu coração e também tem a matemática. Não tem como dar errado. Vai ter uma dificuldade ou outra? Vai. Mas, no geral, é quase impossível dar errado. Incrível. Muito bom. O seu primeiro pilar, gente, para arrematar e alinhar os pontos aqui, então é a transparência. Transparência. O segundo qual é? O segundo pilar, você vai sempre saber o que você está fazendo. Como assim? Quando você sabe o que você está fazendo, eu já até misturei no primeiro pilar. Você mostra para ele a lei. Você mostra para ele o que é. Você não esconde nada. Você mostra dentro da jurisdição, você mostra quais são os próximos passos e ele vai se decidir. Você conta casos reais. Eu, geralmente, quando eu vou com outros cases. Eu levo para eles. Aí eu pego alguns cases do Elite. Eu pego alguns cases do Eli. Falo, ó, esse daqui saiu nessa situação. Por que saiu nessa situação? Porque agiu assim, 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 assim. Vai sair. Não tem como dar errado. Você vai sair. Você pode não acreditar em mim. Você pode não dar crédito em mim. Mas se você parar um pouco, eu falo, vai na internet, pesquisa sobre esse tema, olha essa lei, olha essa jurisdição. Capaz do cara pesquisar e ainda me encontrar por lá. Aí você provoca a pessoa. Eu não outra coisa legal, eu não exijo uma decisão dele na hora. Eu provoco ele a pesquisar. Ele pode pesquisar. Se você achar um caso ou dois que houve a reversão do jeito que você está pensando, você fala comigo. E você sabe, né, Vitor? Eu já tive casos que eu atuei para a pessoa não perder o imóvel. Sim, teve aquele caso do rapaz que tinha uma pizzaria, não foi isso? Exato, aquele senhor lá que foi revertido. Nós revertemos aquela arrematação. E aí abre a gente até um outro parênteses, né, que é muito legal, né? Você vê aquele imóvel que nós conseguimos anular, teve uma disputa altíssima. Um imóvel de 100 mil foi arrematado por 200 mil. E quem conhece o processo sabia que tinha vários lugares de nulidade. Ali. E você vê a falta do conhecimento, só a ambição que faz. Apartamento em Santos, que vale quase 300 mil, estava por 100 mil, o cara pagou 220. Nossa, pagou caro ainda. Pagou caro. A região é muito boa. Não, mas ainda assim, né? A região muito... eu não pagaria aquele valor de jeito nenhum. Mas por que ele foi? A pessoa só olha o desconto de tanto por tanto. E é isso que não acontece no Eli. É isso que não acontece no Elite. Nós não somos seduzidos por uma margem alta apenas. E Ricardo, eu não sei se eu já te perguntei isso. Mas tem alguma formação? Não. Não tem nenhuma formação superior? Não. Cara, de onde vem toda essa sabedoria? Porque, assim, não é só uma questão técnica. Se você tiver o seu Lé com Cré da audiência que estiver batendo certinho, o Tico e o Teco também estiver funcionando, pegaram alguns insights muito valiosos. Por exemplo, técnicas de negociação de desocupação. Análise da matrícula. Análise de matrícula. Análise temporal da matrícula. Análise temporal da matrícula para identificar se vai ser uma desocupação fácil ou difícil. Terceiro ponto. Conhecer a lei. Conhecer a lei.
E quarto ponto, esses Não são os mentir, né? principais. Não, nem diria isso de mentir. O quarto ponto é: olha o que você falou há 30 segundos atrás. Para quem conhece, sabia identificar que naquele processo tinham várias nulidades. Várias nulidades. Então é um prestígio à técnica de uma forma excepcional. Sim. E você vem usando isso a seu favor com muita inteligência, e muito conhecimento, muita sabedoria. Ricardo, de lá para cá, eu entendi toda essa lógica da desocupação eficiente que você faz e dessas análises, que da próxima vez me avisa que eu vou mandar o Pix pro pessoal fazer o depósito antes de escutar essa da matrícula, porque essa vale muito, tá? Mas o que que fez o Ricardo saltar de 5 para 25? Porque, cara, 12 arrematações em média por mês são muitas Eu deixei arrematações. de arrematar nesse período. Que eu te dei um puxão de orelha que eu lembro, eu não deixei foi? de arrematar mais de 5 meses. Não foi aquela hora que eu te dei um Foi puxão? 2 que eu tava meio travado. Eu falo, eu sou um homem de muitas crises, né? Minha esposa... Um homem de muitas crises. Muitas crises. A minha mente, ela entra em cada crise louca, assim, que eu Mas você mesmo se coloca. Sim, eu alcanço o mundo e eu me envolvo com o mundo. Tem 2 meses que eu não arremato, a não ser essa de Mogi das Cruzes. Por quê? Eu precisei, a frase do momento, desopilar. Aí eu foquei para a questão social, que depois a gente vai pontuar. Porque aí eu mudo. Eu dei um espaço para mim, porque se eu arrematasse constantemente, eu teria batido 40 arrematações esse ano. Por quê? Porque existem oportunidades. O mercado, ele é muito amplo. Como é que você fez para escalar isso, Ricardo? Escalar, vamos lá. Porque você saiu de 5 para 25. Esse é um número. Você talvez não tenha essa noção. Às vezes as pessoas na internet não têm essa noção. Porque vem casos, somente desses cursinhos mequetrefe por aí, que fala, rematou 80 imóveis. Você vai ver, a pessoa botou R$1.000 em cada. Tuas arrematações são ou tuas ou de assessoria. Sim. Como é que você fez para escalar, Ricardo, de 5 para 25, considerando que nesse intervalo de um ano você ficou 5 meses sem arrematar? Perfeito. E aí você arrematou todos esses imóveis nos últimos 6 meses, praticamente. Mais ou menos, assim, um pelo outro, 6 meses. O que acontece, né? Eu já mencionei para você, em primeiro lugar, eu acredito que é Deus na minha vida. É o dom de Deus. Em segundo lugar, eu falei para você, quando eu comecei, eu lia muito. Eu lia, em média, 20 a 30 livros por ano. Então, a leitura, ela faz com que você compreenda os processos com maior facilidade. Todo mundo que se dedica a ler qualquer coisa, qualquer tema. Por que é um edital? Interpretação de texto. Depois que você compreende o vocabulário do judiciário, do judicial, o que é? Interpretação de texto. Você ensina o vocabulário. Tem uma aula só De vocabulário. de vocabulário. Eu aprendi a aula do vocabulário, aprendi a ler um processo, o resto é interpretação de texto. E aí, o brasileiro lê pouco. Lê muito pouco. O brasileiro lê muito pouco. Então, esse é uma grande diferença. Uma outra, que eu vou fazer uma citação bíblica aqui. Tem uma passagem de Elias e Eliseu. Eliseu foi instituído como profeta no lugar de Elias. E Elias vem, passa a capa para ele, ele volta e queima a sua carroça. E pega os seus 2 bois e faz um churrasco. Qual é a mensagem que ele estava passando ali? Não posso mais olhar para trás. Eu estabeleci esse caminho, eu não tenho plano B. Meu plano B sempre vai ser voltar para o plano A. Que eu falei para você lá atrás. Quando eu entendi o que é o leilão, eu falei, agora eu vou. Agora eu vou avançar. Você sabe que para mim é como se fosse uma última chance. É um recomeço. Eu saí de uma falência. É um renovo. É um renovo. Tudo meu está ligado ao renovo. Tudo meu está... O Netzer tem a raiz da palavra renovo. Renovo para a minha vida. O nome da igreja a qual eu pastoreio é Uma Nova Chance. O nome do projeto social que nós estamos lançando é Renovo Empreendedorismo Social. Só que a renovação acontece para mim, acontece para você, acontece para a nossa auditoria, a nossa audiência. O que muda? É que muitos que não dão valor a ela.
Aquela frase fala que a oportunidade é careca, né? A oportunidade é careca? É, quando ela passa, você tem que grudar. E que, se ela passar, você não consegue segurar mais pelo cabelo. Então, Pega cafezinho pra gente lá. quando aconteceu isso na minha vida, eu entendo que eu tive uma nova chance. Eu até me emociono quando eu falo. Eu sei como Você agarrou o careca. Eu agarrei Só pra o não careca. fazer você chorar. Eu agarrei o careca. Eu sabia que Deus me deu uma nova chance. E eu não podia jogar fora. E ali eu me dediquei. Você fala que eu falo pouco, que eu participo pouco do grupo, né? Mas nos bastidores o cara tá falando com todo mundo, extremamente Nos bem bastidores, relacionado. Eu amo os bastidores. Extremamente num ambiente, imerso todo mundo da comunidade. É porque assim, só para ficar claro para a audiência, tá? Existe a mentoria Eli, que é a que você aprende a fazer as arrematações, que é aquela que eu ensino, e você sai pronto para arrematar. E existe o Mastermind Elite, o qual o Ricardo faz parte, que é um master que eu seleciono alunos a dedo com extremo potencial. A maioria dos que vêm aqui são do Elite, com extremo potencial para fazer de fato, não só arrematações, mas viver dos leilões. E o Ricardo hoje é um cara que ele vive Vivo dos 100%. leilões. 100% leilão. E se Deus quiser, começo de 2025, a minha esposa está saindo do Era serviço. isso que eu ia te perguntar. Minha esposa está saindo do serviço. Vamos ver se minha memória tá boa. Ricardo, se eu mentir no que eu estou falando, você me interrompe imediatamente, ok? Estamos combinados? Combinado. O Ricardo, há 1 ano e meio atrás, falou pra mim assim: eu quero ganhar X de dinheiro, que eu não vou falar quanto, mas que seja suficiente para, eu ajudar minha filha com certas coisas, e 2, para eu tirar a minha esposa, que, salvo engano, é farmacêutica. Tô Trabalha bem sábado, de memória. Trabalha trabalha de sábado, às vezes até de domingo. Feriado. E o sonho do Ricardo é, de fato, tirar a esposa desse trabalho que tem uma escala que não é boa para eles, né? Não, para a questão de família, a gente perde muito na condição familiar. Nós somos pastores, né? Então, ela trabalha sábado. Às A vezes sua esposa também. ela chega assim, ela chega no domingo, 3h20 do serviço, toma um banho, descansa meia hora, nós vamos à igreja. Só que ser pastor também demanda outros cuidados, outras situações. Então, a minha restauração financeira, ela vai ganhar uma cereja quando minha esposa não precisar mais trabalhar. E eu já consegui agora o mecanismo para isso. Semana que vem eu já devo estar inserido dentro do CCA. Então, essa renda do CCA vai custear o salário da minha esposa. Você vê quantas oportunidades este mercado nos possibilita. Cara, e pode trazer o cafezinho aqui, não tem problema aparecer na câmera não, Fê? Vem cá, obrigado, meu querido. Dá um tchauzinho pra câmera. Cara, é muito interessante você estar trazendo isso sobre oportunidades do mercado, Ricardo, porque eu vou te fazer uma pergunta rápida, você responde brevemente. Você é um cara totalmente diferente do cara que eu entrevistei 1 ano e meio atrás, concorda? Sim. Totalmente. Sim. E eu ainda levo pancadas gigantescas de pessoas que hoje eu tenho como amigas dentro do grupo para extrair o meu melhor. Ah, mas tem. E eu fiquei bravo com você. Eu vou dar o nome de uma pessoa aqui, o Eriston. O Eriston me pegou pela mão, está me ajudando a reestruturar toda a minha forma de trabalhar. Ele é incrível, né? Ele cara? é incrível, ele é uma máquina extremamente de pensar, gentil, inteligente, generoso, bonito, o cara é bonito além de tudo. Cara, é difícil, né? E outra, não sei se você viu no Leilão Experience, quando a esposa foi descer, ainda ele é cavalheiro. Não, é um gentleman. Pra quem não sabe, tem episódio do Ariston aqui no canal, né? Ele é cavalheiro ainda. Falei, pô, você é bonito, você é inteligente, você é rico, você é generoso, você acaba com a gente. Aí no finalzinho do Leilão Experience, escuta essa. Nossa, esqueci da Regi, ela pegou e falou, mas ele não era assim. Eu peguei ele como um imóvel na planta. Aí eu peguei e fiquei feliz, né? Só que aí tava a Gisele do lado. Ela falou, mas era um imóvel de alto padrão, né? Mas você me quebra, eu não ganho uma. Não, e além de tudo, tá no shape. Tá no shape. O cara tá no shape.
Tá Mas muito ele é cheio. generoso. Muito Inclusive, gente eu vou boa. encontrá-lo hoje. Muito... Ele tá aqui em São Paulo? Tá, saindo daqui eu vou encontrar ele. Legal. O que acontece? A ambiência. As pessoas identificam valor em você. As pessoas identificam potencial em você. E elas extraem o melhor de você. A minha participação pouca no grupo não tem muito a ver com tempo apenas. Eu ia te falar até antes do episódio, né? Existe algo que a gente precisa compreender, é o quê? Eu fui do comércio muitos anos. Fui gerente de rede de drogaria. E às vezes você tem um ótimo vendedor. O cara é tão bom que você promove ele a gerente. Só que ele é um péssimo gerente. Aí você perdeu um ótimo vendedor e não tem um bom gerente. Você sabe que a minha vocação, a minha inclinação, ela é muito forte pro social. Então eu gasto muito tempo com isso. Eu gasto muita energia com isso. E tecnicamente, eu sou muito, mas muito inferior à grande maioria que ali está. Não escuta o que esse homem tá Escuta, falando, que ele escuta tá sim. delirando. Tá falando besteira. Sabe uma característica minha, Falando Vitor? besteira. Sabe uma grande característica minha? É. Que às vezes as pessoas... Eu sou oportunista. Não no sentido pejorativo. Eu sei aproveitar oportunidades. Você agarra o careca. Eu sei extrair o melhor do Vitor. Tudo aquilo que o Vitor está disposto a me entregar, eu não vou desperdiçar. Tudo aquilo que o Érico estiver disposto a me entregar, eu não vou desperdiçar. Então, eu aprendo muito rápido nesse ambiente. Eu aprendo vendo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo fazendo. Mas na hora que eu vou colocar tecnicamente igual seus monitores, é a quem? Então, Ó, corta pro meio aqui. Besteira, uma conversa. é verdade. Cai quem quer. Cai quem quer nessa conversa. Cai quem quer. Cai quem quer. Meu sogro Tudo- falava vaselina, esse rapaz. Conversa fiada, mas quem sai de 5 arrematação pra 25 ele fala isso. Que absurdo. É verdade. Mas eu entendo o que ele tá querendo dizer, ele tem as suas convicções, mas... Ó, posso falar? Dá show em quem se acha arrematante grande, mas dá Deus. show, dá baile. Mas... Você é uma pessoa totalmente diferente. E, à época, você estava pensando em empreender no mercado dos imóveis de leilão, estava pensando na Netzer, estava pensando na Renovo. E hoje, você já está até falando em ter um CCA, né? Que será a sua esposa, ou será você, eu não sei exatamente. Mas uma coisa muito interessante que as pessoas não entendem do mundo dos leilões é que a gente arremata e a gente ganha bastante dinheiro comprando e vendendo imóvel, comprando e alugando imóvel, fazendo o que for com o imóvel. Mas existe todo um ecossistema por trás dos leilões que muita gente às vezes não olha. Porque ver e enxergar são coisas totalmente diferentes. Eu É já uma falei isso. progressão ali que ele tem ali que é fantástica. Que é né? fantástica. Se você começa a entender o mercado, você entende como é que você ganha arrematando e vendendo, arrematando e alugando, prestando assessoria, se tornando CCA, se tornando corretor, Caixa. corretor caixa, se tornando corretor normal para vender depois o imóvel arrematado. Só falta corretor caixa hoje. É uma esteira de produtos muito grande, que com uma única arrematação que você fizer ou que você prestar assessoria, se você tiver todo esse combo, ou se plugar, fazer parceria, estar num ambiente com pessoas que têm esse combo, fazem com que você monetize muito mais o teu conhecimento. Certo. E é a mesma coisa da incorporação, né? Porque a incorporação, normalmente, quando você vai construir um prédio, o ROI aproximado é de 7 a 10%. 7 a 10 vezes o dinheiro que você aplicou. Só que se você for ver toda a escala da incorporação, é um ROI de quase 60. Se você tiver todas as etapas da incorporação, todas, e não só a incorporação em si, é quase 60 vezes o valor. Ao invés de 10 milhões, Pode buscar cara, 60. 60 não, 6, é porque já está na escala dos 10 lá, né? Mas 60 em relação ao inicial. Em vez de 10, você busca 60, 70, 80 milhões se você tiver a cadeia completa. Nos leilões é a mesma coisa. O mercado imobiliário é a mesma coisa. Isso eu enxerguei muito rápido. Enxergou lá Enxerguei atrás. muito rápido. Lá atrás. O que aconteceu nesse período, eu estou sendo lapidado. Mas é um mercado... Vamos falar agora um pouquinho para o iniciante. É um mercado que ainda tem bastante oportunidade, não só... Porque para empreender nesse mercado tem muita oportunidade.
Mas para arrematar, Ricardo, qual que é a sua visão hoje? Tem muita oportunidade? Tá mais concorrido? Tá menos concorrido? Como é que é, Ricardo? Você tá me acompanhando desde a turma 5, a gente tá indo pra turma 11. Mudou positivamente, negativamente? Qual que é a sua visão? Conta pra galera. O mercado ele vai passar por várias fases sempre. Eu aprendi depois estudando até olhar para trás e entender a história própria da Caixa. Ela vai ter oscilações, ela vai ter esse momento, essa crise do crédito. É inevitável que chegando mais pessoas, aparentemente vai ter mais concorrência. E aí o que acontece? Só que quem começou antes, se permanecer, ele sempre vai estar na frente. É como uma corrida onde você continua investindo em mim. Nós estamos em 3 pessoas nesse ambiente. Você começou primeiro, eu comecei depois e o Felipe começa depois. Se nós mantivermos a mesma velocidade, eu te alcanço? Não. Possível. Eu só vou te alcançar Se eu se diminuir. você diminuir o ritmo. O segredo para quem começou é não diminuir o ritmo, que vai ter oportunidades. Estão falando de crise de comprar imóveis financiados. Eu arrematei um em setembro agora. 100% financiado. 100% financiado, sem concorrência e com ITBI de 0,50%. É Nossa, sorte isso? Pagou R$500 e saiu com o imóvel na mão. É isso? Só pra vocês entenderem. 750 para ser mais justo. Cara, E tentei, bateu na trave, que faltou meu gerente brigar um pouquinho mais, ainda de embutir toda a documentação que o conhecimento também proporciona isso. Senão, além de tudo, eu ia voltar ia receber um troco da Caixa na documentação. vai pegar um cashback. Só que eu ia pagar 0,50 no ITB e ia receber 5% da Caixa. É um lugar fantástico, Vitor. Vamos contar dessa? O que é que você Antes, acha? vou abrir um parênteses. Estamos falando agora da importância de você colocar alguns imóveis para locação. Uhum. Eu já tenho 6 em carteira com esse daí agora. Nesse um ano e meio, mais ou menos. Porque eu já entendi lá atrás que como eu conseguir uma outra técnica que eu aprendi com você, que aprendi estando na mentoria, é o quê? A importância do crédito. Quando eu comecei a estruturar a minha vida novamente. Eu estava com o nome sujo, eu estava com restrição interna na Caixa e eu estava sem acesso ao crédito. Hoje, eu e a minha filha, nós temos mais de 1 milhão de crédito. Nossa, saindo de uma falência daquela história. Eu lembro até da multa que você comentou. É 1 milhão de crédito. 1 milhão de crédito. O ano que vem, eu vou passar dos 2 milhões de crédito. Por quê? Eu estou usando tudo isso em meu favor. Eu tiro nota de toda a assessoria minha. Eu aprendi no Elite principalmente, que pagar imposto é bom. E falar, mas mudou o cenário do imóvel financiado. Mudou. Continua tendo muitas boas oportunidades. Eu arrematei em Piracicaba com 5% de entrada sem concorrência. Nesse período também. Essas duas últimas, então, a de Piracicaba foi 5% de entrada e sem concorrência. Quanto você está pensando de ROI nela? Essa daí ela vai dar mais de 100%. Mais de 100% de retorno. Ele vai para 159. Esse para assessoria, ele vai para o imóvel para 159, 155. Não, o valor de mercado dele. O valor de mercado, tá. E o meu imóvel estava pronto. E nesse que você deu 0% de entrada, onde fica? Se eu fosse vender agora, ele daria quase 300%. Mas eu não vou vender. Onde fica? Você pode falar? Mogi das Cruzes. Mogi. Aí pensei, onde fica o ROI, você falou. Vamos gravar esse aí? Vamos. Vamos gravar, Fê, esse aí? Mogi, tá perto? Daí a gente já faz tudo no Plínio. O que acontece? Ele é periferia. Existe um detalhe muito grande que é falado ser localização e localização. Quem não entender essa leitura vai pensar que localização só é área nobre. E não é. Eu peguei ele dia 30 agora. Já estou negociando a locação. Peraí, você pegou dia 30, hoje é dia 7 de novembro. Já estou negociando a locação. Ainda não é o dia que vocês vão ver esse Não episódio, paguei a primeira prestação ainda.
Já está negociando a locação. Tô Ou ligando seja, na licitação. você Sabe já... quanto que é a prestação dele? Quanto? 1.150, ou 1.160, alguma coisa assim. E Eu o vou aluguel alugar é? por 1.500. Paga o condomínio, paga a prestação e esse imóvel se paga. Aí eu vou deixar junto com os outros que eu já peguei e a partir do ano que vem ou no outro eu começo a fazer um giro. E aí esse giro que eu estou fazendo agora entra a parceria. Eu estou com o Guilherme Panzica hoje como meu parceiro. Desculpa te interromper, para aqui pra mim. Vocês estão entendendo que trem que é esse? Quem tá pelo YouTube, olha bem pra minha cara aqui. Um imóvel cuja parcela é 1.160. Não chega a isso, Lego. 1.160. O aluguel 1.500. Eu te mandei até o print da parcela, viu? Não, é verdade, você mandou. É verdade, é verdade. 1.500. Uma demanda alta de aluguel. E ele deu zero de entrada. É. E o imóvel tá uma graça. Naquele videozinho por que tá uma que graça. muitos não arremataram aquele imóvel? Por quê? O entorno. Explica um pouco mais Por sobre que isso. muitos não arremataram aquele imóvel? Porque o registro dele vai ter dificuldades. Por que que muitos não arremataram aquele imóvel? Ele está com processo desde 2016. Por que eu arrematei o imóvel? Porque você sabia o que tinha que analisar. Isso aí é a saída para qualquer situação dessas. Vai demorar... Se demorar 1 ano essa matrícula para mim, tem problema? Zero. Se demorar 2 anos, tem problema? Não tem. Espetáculo. Por quê? Porque eu já tinha verificado todos os meus imóveis que estão em locação é periferia. São de periferia. E eu tenho prova social, que nem aprendi há pouco tempo, dados empíricos. Eu tenho dados empíricos que é mais fácil alugar dentro dessa faixa, lógico, na periferia do que às vezes em algum bairro nobre. E aí o que acontece? Estrutura essa base, esses imóveis estão se pagando. Eu tenho um em São Vicente, em nome da Line, que a prestação é 1.063. Ele está alugado por 1.200. Detalhe, para ex-ocupante. Espetáculo. Para ex-ocupante. Espetáculo. Eu tenho um na Vila Sônia, em Praia Grande, ele está alugado por 1.250, a prestação é 1.290. Mesmo descontando IR, mesmo descontando tudo. Cara, vocês têm ideia que ele está construindo. Se você for somar todos esses imóveis de aluguel, certo? Valor de mercado deles. Vamos colocar isso numa projeção de 30 anos. Que é quando vai dar a quitação. O Panzica fez essa conta comigo, eu fiquei louco. Você vai ficar maluco com o valor de mercado desse. Você tem noção do tamanho do patrimônio que você está deixando para a Aline? Tenho, mas ainda vai melhorar. Por quê? Porque esses daí são imóveis transitórios. Você vai flipar. Deixo ele um tempo. Agora entendi melhor sobre o mercado. Daqui a pouco eles vão virar imóveis para ficar na carteira aqui em São Paulo. Que aí eu posso pagar um pouquinho mais caro, mas eu vou ter um imóvel que vai estar se valorizando em uma outra velocidade e é um patrimônio mais duradouro e mais tranquilo. Então, você saber ler o tempo, saber escalonar a sua jornada faz toda a diferença. E você... Corta aqui pra mim, por favor. O Ricardo trouxe esse livro aqui, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que quem não leu, fica aqui a recomendação. Eu já li 50 vezes esse livro. Já li em espanhol, já li em inglês, já li em português. Esse livro é fantástico. Uma das coisas que o Robert Kiyosaki ensina nesse livro é justamente isso que você está trazendo. Que é o tal do Positive Cash Flow, né? Que é o fluxo de caixa positivo. Ou, se não, pelo menos que os imóveis se paguem. Então, você faz uma alavancagem através de um financiamento para ter o imóvel, para que alguém pague esse imóvel para você. Sim. E você construa o patrimônio. Eu sempre usei a frase, construa as custas do inquilino, mas não é as custas, porque ele está tirando benefício. Sim. Então, você constrói esse patrimônio com o dinheiro que o inquilino está te pagando. Então, é alguém construindo patrimônio para você, porque você se valeu, no caso do Ricardo, de 0,5% do ITBI. E além Ele disso, desembolsou 0,5% do ITBI. Vou colocar na custa aqui a mentoria.
mais o Elite, mais a 0,5%. Vamos supor que ele não arrematou 25, que seja esse o único caso. Ele desembolsou mentoria, mais Elite, mais 0,5% do ITBI e está construindo um patrimônio que ele deu 0,50 de ITBI de entrada, com o conhecimento que ele obteve, com aquilo que a gente ensina dentro da mentoria, e alguém está construindo um patrimônio para ele que deve valer. Quanto vale a mercado esse imóvel hoje? Hoje um morador de lá me procurou, está colocando dele a venda 230. Vocês têm ideia do que é Ele isso? custou 151. Você tem ideia? Você que está aqui escutando, tem ideia do que é isso? Ele está dando 0,50 de entrada. R$ 750 de entrada. Então o custo dele foi da mentoria, do Elite, a entrada, e ele está construindo um patrimônio de quase R$ 300 mil. É. O que é interessante sobre o crédito, e até às vezes alguns companheiros do Eli demoraram para entender, eu vejo que Patinam. por conta de algumas provocações, não estão avançando. Uhum. Hoje você vê que a conversa comum é melhorar a sua linha de crédito. Sim. Então hoje já teve até aula sobre isso, Sim. né? Já tivemos até aula sobre isso. E o que acontece? Quando eu entendi lá atrás que eu poderia construir patrimônio, aí falo bem antes, que nós estamos falando sobre locação com essa importância, com maior ênfase agora. Mas lá atrás eu já estava pensando sobre isso. Eu foquei muito no potencializar o meu crédito, porque eu queria fazer esses giros. Eu já entendia que quando eu consegui, você sabe que eu comecei só com R$100 mil. Falei, esse 100 mil eu preciso operacionalizar ele de tal maneira que ele volte para mim, mas que os que estão financiados continuem se pagando. Que aí eu posso ter a velocidade. Hoje eu tenho, a gente fala assim para minha filha que a gente tem 10 casinhas. Tá rico. O homem tá rico. Não, tá tá rico. não. Tá quase. Se não tá quase, não sei. Eu tenho 10 casinhas. São em parcerias. Todas elas são em parcerias, 50%. Então eu teria 5 imóveis hoje dentro. De 6 para locação e 6 e 4 à vista que estão no mercado. Estava aqui esperando você, já está negociando. Recebendo 2 propostas para amanhã, vou mostrar. Legal. Então, é entender a dinâmica do jogo. Eu falo para você, já falei uma vez, eu sou lateral gordo, né? Lateral gordo, vamos lá. Tem que agarrar o careca e tem que ser o lateral gordo. Diga, como é que é o lateral gordo? O lateral gordo, ele tem a experiência, ele sabe ler o jogo, só que ele não tem resistência física. Então, ele só desce na boa. A minha média em participação e leilão é o quê? A cada 2 que eu participo, eu levo 1. Cada 2 que você participa, eu participo você leva muito pouco de leilão. Então, concorrência praticamente nenhuma. Eu participo porque eu gasto... Quando eu faço assessoria, passa 1 mês, passa 2, passa... A pessoa... Você não falou mais nada comigo? Eu não tenho que falar nada com você. Eu sou meio chato na minha assessoria, tá? Na minha assessoria, eu coloco as regras, estabeleço o contrato, mas a partir daí é comigo. Você só vai me dar o sim ou não. Mas eu vou te apresentar tudo pronto, mas tudo filtrado. Eu não gasto energia. O que você acha desse? Ou o que você acha desse? Ou se a pessoa começar a me mostrar qualquer coisa. Falei, você vai fazer eu perder tempo. E eu não posso perder tempo. Quando eu te mostrar é que a nossa chance de levar é altíssima. Então eu vou lendo, que nem eles falam assim, você só se torna bom naquilo que você faz muito. Eu leio processos todo dia, eu analiso leilões todo dia e vou descartando. Opa! Eu falo que eu achei o patinho feio, eu procuro o patinho feio. Eu não olho para o móvel bonito. Olhar para o que ninguém está olhando. Eu vejo potencial que ninguém vê. Que nem esse daí, se eu falasse antes de arrematar, eu teria umas 15 objeções. Mas não é meu primeiro movimento nessa linha. Não é meu primeiro movimento em periferia. Não é meu primeiro movimento experimentando a capacidade do pobre de comprar. Então, você vai ganhando bagagem, vai ganhando estrada nisso, e aí o mercado vai fazendo o quê? O mercado que era desse tamanho, ele vai... Se expande, fica gigantesco. Vai ficando aí. E aí que eu falo, na ambiência agora, eu tive conversas com Plínio, tive conversas com Panzica nos últimos dias e com Ariston. Hoje eu tenho a minha meta estabelecida, super alcançável para o ano que vem, são 42 imóveis.
que provavelmente eu vou bater ela Antes uns do 4 final do ano. meses antes. E não é sonho, não é achismo, não é para vender algo que eu não tenho. Hoje tem uma métrica muito bem estabelecida para isso. Excelente. A minha meta otimista são 60 imóveis para o ano que vem. E eu vou falar para você que essa meta otimista é que vai parecer muito arrogante, mas ela está muito próximo de ser uma meta realista. Que aí você vai aprendendo a desfrutar. Aqui, você citou o livro, ele fala sobre o emprego e o negócio. Muitos empresários acham que tem um negócio. E às vezes ele tem um emprego com um CNPJ. Quando no Leilão Experience eu estava conversando com o Eristo, eu falei, hoje eu sou um feirante. Aí naquele dia do embate lá que você falou que você quer puxar minha orelha, ele até mencionou isso daí lá. O Ricardo, a gente precisa mudar isso. Mas quando eu falo que sou um feirante ou que estou um feirante, eu sei o porquê eu estou ali. Aqui é um ponto geográfico. Eu não estou perdido. Mas eu estou trabalhando para deixar de ser. Se reconhecer como feirante é estabelecer um ponto geográfico bem definido. Só para deixar claro, tá? Ele tá usando de figura de linguagem, tá, gente? Ele não é feirante de fato. Tô explicando Perfeito. porque às vezes Feirante a galera... eu quis dizer no sentido, eu vou, Um comerciante, assim, compro né? a mercadoria, coloco repassa. nas minhas costas, num sentido figurado também, vou para a feira e vendo. Se eu não fizer este processo, eu não ganho nada. Então, eu não tenho um negócio. Eu tenho o quê? Um emprego. Mesmo sendo dono da minha empresa. Hoje, com as parcerias que eu estou estabelecendo, saber olhar o meu entorno, eu estou caminhando para o ano que vem ter um negócio. Onde eu vou ganhar dinheiro com outras pessoas que vão estar ganhando dinheiro. Excelente. Então, essa é o desenvolvimento, tudo dentro do mercado de leilão. E agora, a gente tem que encerrar daqui a alguns minutos e eu queria te pedir um conselho. Olha bem para essa câmera aqui. Normalmente os nossos episódios alcançam 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, depende muito. E muita gente que tá buscando uma saída nos leilões. Tá ouvindo a gente aqui atentamente, viciado numa academia, episódio por episódio, porque quer entrar nesse mercado. Você, Ricardo, com toda essa sabedoria, todo esse teu histórico, saindo de uma falência, 1 ano e meio atrás, 5 arrematações, hoje 25, você tá falando para mim agora em 60, ano que vem, isso só no ano que vem, sem contar as 25. E esse ano eu vou fechar com 30, se Deus quiser. O que o Ricardo, porque você entrou tem 2 anos na turma, mais ou menos? Não. 2 anos e meio? Vai completar 2 anos só o ano Vai que vem. completar 2 anos ano que vem. Março é o tempo. Foi em janeiro, né? Começa em janeiro, mas aí Sim. você tem introdução. Sim. Você tem que contar ali quando você está apto à primeira arrematação. Março, eu começo ano a que contar vem. de março para cá. Tá, então 1 ano e meio. É. 1 ano e meio, um cara que não sabia nada de leilão, pra um cara que tá falando 60 arrematações, o que você, de lição, uma lição, poderia passar para alguém que tá querendo entrar nesse mercado? Decida-se por. Por que palavra decisão? A decisão é um corte. Você estabelece um marco na sua vida. E quando este marco é bem estabelecido, você vai parar de dar desculpa, você vai parar de culpar o governo, você vai parar de culpar as pessoas por não ter oportunidades, você vai parar de se boicotar. Esse mercado dá para o rico e dá para o pobre. Se você tiver um emprego, se você tiver vontade, talvez você está nesse momento que você não juntou nada, vontade de juntar um capital mínimo, você muda a sua vida em 1 ano, 1 ano e meio, sem dúvida alguma, Vitor. Excelente, cara. Essa vai ser a essência do projeto social que eu venho mencionando contigo. É isso que eu quero fazer agora, justamente no encerramento. Se você puder deixar na câmera do meio, até para os dois falarem ao mesmo tempo. Qual que é o Instagram do projeto social? @Renovo Empreendedorismo Social. @Renovo Empreendedorismo Social. O Ricardo estava conversando comigo hoje mais cedo sobre um projeto. O Ricardo é pastor.
Um projeto social que ele pretende inserir pessoas que não possuem condição alguma. Não é você que está aqui e fala assim, não tenho dinheiro para pagar a mentoria, eu tô pobre, Ricardo me ajuda. Não. É uma galera que precisa, vai passar por um filtro muito severo do Ricardo. Perfeito. E o Ricardo quer fazer mudanças nas vidas das pessoas, assim como ele faz na igreja, com seu trabalho espiritual, seu trabalho social. Ele também quer usar do conhecimento dele, corrija-me se eu estiver errado, Perfeito. para mudar vidas de pessoas. Quanto vale o conhecimento? Quanto vale esse conhecimento? Conhecimento vale mais do que dinheiro. É isso. E o Ricardo pretende fazer isso geograficamente na região dele, na região Sim. próxima à igreja que ele pastoreia, que é ali no litoral sul de São Paulo. Baixada Santista. Na Baixada Santista. E ele vai selecionar algumas pessoas que estejam em condições que ele entenda que são fundamentais para isso. Você que está escutando, então, assim, vou ser muito transparente. A não ser que seu caso seja uma exceção, não vai atrapalhar o trabalho do Ricardo. Já existem muitas barreiras, muito filtro, né? Que na nossa última conversa você mostrou algo para mim. Se eu caminhasse naquela linha, eu ia me estourar. Sim. Então, você que está escutando aqui, o Ricardo vai ter esse projeto social, ele está começando isso aqui agora. Mas você que está escutando, você tem um Spotify, você tem um YouTube, você tem condição de fazer sozinho, não vai atrapalhar o projeto do Ricardo. O Ricardo tem um trabalho muito sério, está iniciando um trabalho muito sério. E aqui eu deixo o Instagram para que vocês acompanhem o desenvolvimento. Por favor, colocar aqui na tela, acompanhem o desenvolvimento desse trabalho do Ricardo, que conta com todo o meu apoio, todo o meu suporte para isso. Para que vocês, se puderem, também contribuam com o projeto, tá? Façam a parte de vocês, tentem ajudar, não precisa ser necessariamente... Cara, ajuda, de alguma forma, com conhecimento, com qualquer coisa que você... Talento, qualquer coisa que você puder ajudar. O Vitor vai dar uma aula lá. Eu vou dar aula. Então, aquilo que você puder contribuir, contribua, porque o projeto que está nascendo agora nas mãos do Ricardo, que tem essa veia social dele, é um projeto muito diferente e que ele vai mudar a vida de muita gente através desse mercado dos leilões. Mas eu faço mais uma vez a recomendação. Se está me ouvindo... vai contar a história mais triste do mundo. Já vou te deixar claro. O Ricardo vai saber filtrar. Eu sei filtrar, mas o Ricardo vai saber filtrar melhor ainda. Porque não seja uma pessoa que está tirando proveito. A ideia do projeto não é para dar nada a ninguém. Exatamente. É para construir empreendedores. A ideia, por isso que eu escolhi o nome de empreender. A ideia é provocar, é fazer basicamente o que fizeram comigo. Você sabe que uma das coisas que eu falei para você é que eu já não tinha mais força alguma para empreender. E o leilão me devolveu isso. Essa força, essa vontade. O leilão me devolveu tudo isso. Não é um projeto religioso. Deixo bem claro que a minha fé, a minha crença se mistura com o que eu faço, o que eu sou. O que eu sou se mistura com a minha fé, com a minha crença. Mas vai estar aberto ao espírita, ao umbandista, ao ateu, ao desempregado que queira trabalhar. Colocamos ele de forma regional e presencial para ter esse filtro muito bem estabelecido. As vagas serão limitadas, mas nós vamos cooperar com no mínimo 60 pessoas ano. E esses que derem ouvido, que você falou que ouvirem e escutarem, que olharem e verem, ou inverso, não sei qual que é a regra. Ver e enxergar. Ver e enxergar. Esses, posso dizer, com fé em Deus, que terão a sua vida transformada. O que acontece com a maioria das pessoas, Vitor? Há um boicote para si mesmo. A minha primeira arrematação, segunda no caso, foi com a renda da Aline, você lembra? Lembro. Cobertura. Sim. Quanto que ela ganhava na época? Era R$3.000. Que 3 mil? Que 3 mil? Coisa de rico. Ganhava R$2.500. Nós compramos uma cobertura na Praia Grande, onde a prestação era R$700. Eu quero usar o modelo de todas as minhas arrematações financiadas e mostrar que é possível. Identificando essas pessoas que é possível, nós vamos identificar que tipo de ajuda que a pessoa precisa. Transformação de mentalidade. Aqueles que forem vencendo etapas, aqueles que forem vencendo filtros, vão avançar para alguns benefícios. Um deles, você me presenteou.
Aqueles que vencerem esses filtros. Eu vou dar algumas aulas para dar uma impulsionada técnica nas pessoas. Perfeito. Então, mas assim, pra gente arrematar e fechar aqui, sigam a página. Repete, por favor, Renovo. @Renovo Empreendedorismo Social. Renovo Empreendedorismo Social. E, por favor, vou te pedir a gentileza. Se você está me ouvindo, é muito provável que você não precisa. Mas talvez você conheça alguém que precise. Da Baixada Santista, Da Baixada o Santista. primeiro filtro é esse. E mande para o Ricardo que ele vai avaliar. Mas não seja, e aí me perdoe a palavra, sacana. Fala assim, vou aprender com o Ricardo para não pagar essa mentoria aí. Mas eu não vou ensinar você não sobre vai... leilão. Exato, tá? Isso é um recado importante. Eu não vou ensinar sobre leilão. Eu vou mostrar que a pessoa pode desfrutar de boa parte, talvez com a menor velocidade daquilo que eu estou desfrutando. Eu não vou dar aula sobre leilão. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Com a mudança de mentalidade, eu vou trazer a pessoa para este ambiente. Legal. Primeiro, ela vai ter que querer. Primeiro, eu até coloquei no Instagram esses dias, seja o agente da transformação que você quer para si mesmo. Vai receber ajuda. Eu não sou socialista. Eu acredito que uma das virtudes do capitalismo é a sua capacidade de produzir consumidores. Eu acredito que, em essência, a Renovo Empreendedorismo Social vai agir nessa maneira. Excelente, excelente. Ricardo, infelizmente a gente tem que encerrar. O pessoal já estava me mandando mensagem ali. Muito obrigado mais uma vez por estar Obrigado aqui. você. Muito obrigado por ensinar o que você ensinou para mim e para o pessoal. Pessoal, não se esqueçam, sigam o Ricardo em todas as suas redes sociais, são várias. Aparece tudo aqui, ó. Apareceu tudo aqui na tela. Não se esqueçam, a lista de espera da próxima turma da mentoria está aqui na descrição e fixada no primeiro comentário, viu, Sr. Chiara? Fixada no primeiro comentário também. Eu vejo vocês no próximo episódio. Ricardo, muitíssimo obrigado. Deixe o teu like, se inscreva no canal. Ricardo. Obrigado a você, Vitor. Obrigado por mais uma vez me dar essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez ser generoso comigo. E sem medo de errar, eu digo, venham para o Eli. Aproveitem essa oportunidade. Você não perde nada. E eu vou falar, quando eu fiz a mentoria, o Vitor, ele assobiava e chupava cana. Fazia tudo sozinho. Hoje ele tem um time que é fantástico junto com ele. Só vem, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Em té.